Olá, eu sou o Daniel e hoje eu vou falar sobre a fórmula de Cardano. Nós vamos abordar a demonstração da mesma. Essa demonstração consiste em manipulações algébricas, são várias. Nós utilizamos artifícios já conhecidos dentro do estudo das equações quadráticas e isso é muito interessante nessa demonstração, ou seja, utilizamos relações de Girard, Briot-Ruffini, Bhaskara. Pode utilizar também divisão de polinômios e a demonstração se pauta basicamente nisso. Não há nenhum elemento novo para realizar a demonstração. E depois nós vamos aplicar dois exemplos para que a diferença, a depender da tua equação, fique clara na manipulação do uso de Cardano. Começando com a demonstração, a gente tem uma equação genérica, cúbica. Nós fazemos então uma substituição de variável na qual a gente chama x de z mais k. A gente então substitui na nossa equação z mais k e depois a gente faz uma imposição. A gente vai chamar 3ak mais b de zero. E por que isso? Porque 3ak mais b é o coeficiente do termo de grau 2 e a gente quer que ele seja zero. Essa é a primeira grande sacada da demonstração. A nossa equação tem que ter o termo de grau 2 nulo. Então a gente vai chegar numa equação cúbica com 1 grau cúbico, 1 grau 1 e o termo independente. Aqui a gente faz uma despoluição, a gente vai chamar o coeficiente do grau 1 de P e o termo independente de Q. Dessa maneira a gente limpa a equação apenas em AZ ao cubo mais PZ mais Q igual a zero. Agora a gente entra em uma nova fase da estratégia de demonstração, que é dividir o Z em duas parcelas, m mais n. Aqui a gente abre o cubo de z. Então a gente tem um produto notável. A gente precisa relembrar o cubo da soma. Abrindo o cubo da soma e passando todo mundo para o lado esquerdo da equação, a gente percebe que m mais n vai fazer o papel de z e que, a depender do coeficiente de grau 1 e do termo independente, a gente consegue transformar m mais n em uma raiz de az ao cubo mais pz mais q. E é justamente o que a gente quer. A gente então impõe que o 3, que menos 3 amn, que é o coeficiente de grau 1, vai ser igual a p, e que o termo independente a m ao cubo mais n ao cubo vai ser igual a q. Dessa forma, a gente garante que m mais n vai ser raiz de az ao cubo mais pz mais q. É interessante notar também a configuração m, n, uma multiplicação e uma soma de cubos. O nosso próximo objetivo, então, vai ser fazer com que essa soma e esse produto sejam de termos iguais, ou seja, que nós não tenhamos mais uma multiplicação em mn, mas sim uma multiplicação m ao cubo, n ao cubo. Dessa maneira, a gente chega em uma soma e produto com raízes m ao cubo e n ao cubo. Agora, a gente precisa descobrir qual equação tem como raízes m ao cubo e n ao cubo, baseado no que nós temos aqui, que são esses valores. Como a gente faz isso? A gente apela para as relações de Girard. Em uma equação quadrática genérica na variável w, nós temos que a soma das raízes é o coeficiente do grau 1 multiplicado por menos 1 dividido pelo coeficiente do grau 2. Aplicando isso no que nós descobrimos no slide anterior,
a gente tem que o Q vai ser o nosso A1 e o A vai ser o nosso A2 da equação genérica. Agora, de maneira análoga, a gente apela para o produto e descobre que o termo independente A0 vai ser menos P ao cubo sobre 27A ao quadrado. Dessa forma, como a gente descobriu que e o P ao cubo sobre 27 ao quadrado no lugar que eles têm que estar, a gente tem a nossa equação que tem como raízes m ao cubo e n ao cubo. Agora a gente utiliza a Bhaskara. Uma vez que nós já sabemos essas raízes, nós podemos utilizar a Bhaskara para que nós calculemos, através dos nossos coeficientes, o valor dessas raízes. É interessante e importante, fundamental, que nós extraiamos a raiz cúbica, porque nós sabemos que as raízes são m ao cubo e n ao cubo, mas nós queremos m e n. Por que nós queremos m e n? A gente precisa relembrar. Lá atrás nós definimos que z seria a soma m e n. X, por sua vez, era z mais k e k era menos b sobre 3a. Dessa maneira, x vai ser m mais n menos b sobre 3a. É justamente o que a gente tem aqui e essa é a fórmula de Cardano. Ela nos dá uma raiz. Essa raiz sempre vai ser real e ela é calculada então por toda essa parcela de m, n e k. Separei dois exemplos para a gente ver a diferença na aplicação. X ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x mais 10 igual a zero. Coloquei aqui os coeficientes, relembrei a fórmula de P e Q, calculei P e Q, P deu menos 9 e Q deu 0, coloquei esses valores na nossa fórmula de Cardano e descobri um x igual a 2. Depois, por Briones-Fini, utilizando 2 no dispositivo, eu descubro a equação quadrática e nela eu calculo por Bhaskara as outras duas raízes. Poderia calcular por soma e produto também, não teria problema, que vão dar então menos 1 e 5. No outro exemplo, bem parecido com o primeiro, mas diferente, eu tenho x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 3x mais 18. Novamente, aqui, para que nós não esqueçamos, P e Q, os coeficientes. P, dessa vez, continua sendo menos 9, já que agora é 28. Fazendo a mesma conta, nós chegamos então que o x vai ser menos 6. De maneira análoga, por Bhaskara, a gente descobre as outras duas raízes, são complexas, conjugadas, como tem de ser, menos 3 raiz, menos raiz de 3i e raiz de 3i. Por que eu fiz esses dois exemplos? Para que nós tenhamos então a nossa conclusão da viabilidade de Cardano. A gente costuma separar, fazer um confronto entre Cardano e a pesquisa de raiz. Pesquisa de raiz nada mais é do que um método para tentar encontrar a raiz, no qual nós ficamos chutando valores para ver se esses valores zeram a nossa equação. Acontece que, se você não tem certeza do valor, você pode ficar chutando valores infinitamente e nunca vai encontrar. Então a fórmula de Cardano é uma maneira de automatizar a pesquisa de raiz. Só que, em alguns casos, a pesquisa de raiz vai ser mais útil e rápida, até porque a fórmula de Cardano ela é demorada, são muitos processos algébricos, você pode se confundir, errar um sinal, errar um quadrado, errar um cubo, errar uma raiz, isso é muito comum. Então, a gente acaba entendendo que a pesquisa de raiz nunca é descartada. Pelo menos 3 valores você tem que testar para qualquer equação. O 0, o 1 e o menos 1. A partir do momento em que você descobre que a sua equação tem uma dessas 3 raízes, você descarta a fórmula de Cardano e já parte para a Bhaskara. Do contrário, é altamente recomendável que você utilize Cardano para que você não fique chutando valores infinitamente. É exatamente o que acontece. O exemplo 1, menos 1 é raiz. Você descarta Cardano, não precisa utilizar. Já no exemplo 2, você não vai ficar chutando raízes até chegar no menos 6.
Você percebe que 0, 1 e menos 1 não são raízes? Você já utiliza então Cardano para que você garanta que vai encontrar uma raiz sem ter que ficar chutando valores infinitamente. Bom, essa foi a minha apresentação. Eu espero que tudo tenha ficado claro. Por mais longo que seja o processo de demonstração, pode causar confusão, mas eu espero que tenha ficado claro. É isso, eu me despeço.